Por Aí de hoje em Florianópolis. Mas não, a gente não veio para curtir praia nem para surfar. Vamos conhecer hoje um pedaço vivo da história da ilha escondido num casarão centenário e num engenho da época colonial. Mas para quem acha que a gente vai falar de engenho de cana-de-açúcar, se enganou. Vem com a gente conhecer um engenho de farinha de mandioca e como isso impactou a colonização do estado de Santa Catarina e deixa marcas na vida e na história de tanta gente dessa famosa ilha, que também é capital do estado catarinense. A gente aqui na região noroeste de Florianópolis, aí de repente você caminhando para procurar, desvendar, ver se tem uma praia ou outra, aí você encontra a cidade cara com esse casarão, com esse engenho e com o açoriano na 9ª geração aqui no Brasil, não é brasileiro, mas a 9ª geração de açorianos, até aqui com o Cláudio. Cláudio, que casarão é esse que está aqui atrás da gente? Que espaço é esse que a gente está aqui? Então, essa é a residência da família Andrade, né? Ela foi construída em 1860, hoje está nas minhas mãos cuidar, né? Então aqui o meu pai criou praticamente 14 filhos, né? Eu sou o antepenúltimo filho e era uma espécie de uma sede da propriedade, onde estima-se que na época deveria ter quase 400 mil metros quadrados de área, que era voltada para plantio de mandioca, cana, café, né? A gente teve uma ascensão muito forte no final do século XIX, início do século XX, com o café e grandes chácaras, assim. Então, estima-se até que essa propriedade tenha contribuído muito para a economia da cidade, né, na época. E aí, além do casarão, então, onde abrigava a família e tudo mais, a gente tem aqui atrás o engenho. Isso, essa é uma casa que a gente costuma chamar de casa de eira e beira, né? Uma casa que é uma denominação que tu vai ver já na época da colonial, era muito comum ver essas casas que tinham esse trabalho no beirado, né? Essas beira e ceveira, ser uma forma de status, de demonstração de poder do proprietário, né? Então costuma dizer, o fulano tem eira e tem beira, tem posses, né? Então essa é uma típica casa de eira, porque a eira é o local, esse local de tijolos onde representa o trabalho, né? Toda a economia, né? E a beira sempre representa o telhado. Então aquele fulano que não tem nem beira nem eira já é uma pessoa que não tinha nada, né? Então se dava esse título, assim, popularmente falando, para quem... Então a gente costuma dizer que essa casa ela atende essa característica de uma casa de beira e eira, né? Os açorianos trouxeram essa tecnologia para cá, porque a mandioca é algo indígena, né? Como que foi essa conjugação da tecnologia, do engenho dos açorianos e a mandioca, que era algo mais indígena aqui no Brasil? Então, o açoriano ele vem para cá acreditando que ele vai plantar trigo. É um europeu que tem quase 1000 anos de história com o trigo e ele, é claro, vem trazer isso para cá. Se depara com uma terra que é imprópria para a cultura do trigo, aqui o trigo não se adaptou. Eles são obrigados a fazer essa desistência, abandonar, renunciar à cultura do trigo e se adaptar ao alimento da terra, que é a mandioca, né? A gente vai ter do Iapoques ao Chuí povos que se alimentam de mais de 1000 espécies de mandiocas diferentes, né? Entre elas mandioca altamente tóxica. E o açoriano ele é obrigado a aprender tudo isso, né? Para poder chegar a essa questão da produção de farinha. Mas o açoriano ele tem uma questão que modifica tudo isso, que é o conhecimento da transmissão de engrenagem. Ele implanta aqui no sul do Brasil, aqui principalmente na ilha de Santa Catarina, o conhecimento da transmissão de engrenagem para poder processar o trigo. O que ele faz? Tendo em vista que aqui não deu certo o trigo, ele adapta todo esse sistema para fazer o beneficiamento da mandioca, né, no processo da farinha. E isso faz com que ele consiga fazer uma farinha extremamente fininha. Essa farinha, ela, pela forma, assim, da possibilidade de tu fazer uma grande quantidade através de engenhos, são quase aí 250 anos de produção de farinha de mandioca em toda a região do litoral de Santa Catarina.
E isso mais tarde o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II, usa essa potência da farinha de mandioca para ser um aliado à Guerra do Paraguai, onde sai daqui toneladas e toneladas de farinha para alimentar as tropas que estavam aí numa guerra de quase 5 anos, né? Então essa farinha ela ganha uma importância muito grande, e não só nessa questão, como mais tarde também na Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver nos arquivos públicos assim, a quantidade de farinha que saiu para alimentar europeus, e também na própria Segunda Guerra Mundial. Então a farinha de mandioca de Santa Catarina, embora ela não tenha assim a nível nacional, as pessoas não têm acesso a essas informações todas, mas ela teve uma importância no contexto nacional muito grande, né? A farinha é o patrimônio dos açorianos para o Brasil? Ele foi o maior legado que eles deixaram para nós, né? Assim, em termos de produção, né? Eles criaram uma indústria de farinha que foi, assim, inegavelmente a maior contribuição econômica, né? Então, tanto que isso modificou totalmente a cultura do açoriano e influenciou até mesmo, mais tarde, os italianos que aqui chegaram, que vieram mais próximo da costa, que também começaram a usar esse mesmo método, os alemães, né? Então a gente vê, assim, hoje, tipo em Angelina, engenhos de farinha ali da família Charvinovski, um nome assim, que eles também usaram esse mesmo processo, né? Sim. Então passaram a sobreviver da farinha de mandioca. E tantos outros alemães, assim, italianos, até mesmo na parte mais sul do estado. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi um grande legado, né? Deixado pelos açorianos aqui. Agora eu estou curioso para ver lá dentro. Vamos lá. Pode ver? Não vou esquecer do Era e Beira. Pois é. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Apresenta pra gente esse espaço aqui, então. Bom, geralmente a gente chama esse espaço de o rancho, né, do engenho, porque propriamente dito o engenho são os moinhos, né? São esse que é o de cana-de-açúcar e esse que é o de farinha de mandioca. Então a gente tem aqui, inclusive na época tinha-se o alambique, né, que se fazia cachaça também, então tu tinha todo um aparato aqui de produção muito complexo, né? Tu produzia muita coisa, melado, a cachaça e todos os derivados aí do açúcar. Esse é um engenho que ele funciona com 2 bois, né? Então esse aqui é um engenho de... Esse é a moenda de cana-de-açúcar, Moenda de engenho de cana-de-açúcar, né? Aí se coloca os bois aqui. Isso, ele trabalha, né? Essas peças chama-se almanjarra, né? O boi é cangado na almanjarra e ele faz com que essas moendas trabalhem e a pessoa vai colocando a cana aqui, o caldo da cana cai lá do outro lado, né? Esse é um engenho que a gente chama de engenho de cangalha, ele é tocado a boi, ele tem essa madeira, esse braço aqui que a gente chama de almanjarra, né? A cangalha... Qual braço? Esse braço aqui? Isso aqui, né? Essa madeira chama-se almanjarra, o nome Almanjarra. um nome de influência árabe, mostrando a nossa ligação com os mouros, né? Isso aqui é a cangalha, né? Os canzilhos. Então o boi é colocado aqui, ele vai girando e esse engenho ele pode fazer 2 funções: cevar a mandioca, que é o triturar, e ele serve aqui também para fornear, né? Então o boi vai girando aqui, permite que a farinha seja mexida. Geralmente a farinha de mandioca ela chega no engenho através dos carros de bois, né? Trazida para cá, as pessoas descascam manualmente, sentam em volta daquele monte de mandioca, que são geralmente 1 tonelada, 1,5 toneladas de mandioca. Essa mandioca, uma das características da nossa farinha aqui, ela é ser bem fininha e bem branquinha, alva assim, né? Sem interferência nenhuma de impureza. Então essa mandioca ela precisa ser bem descascada, cortada as pontas, depois ela é levada para coxos, tanques de madeira, que ficam aqui do lado, onde ela é lavada, escovada, né? E depois vem para os coxos de suporte, que são esses pequenos coxos aqui, uma pessoa fica trazendo. Esse local
esse círculo aqui ele é colocado bastante capim assim para amortecer a pisada do boi. O boi vai caminhando em cima aí enquanto tiver mandioca para cevar e ele vai fazendo todas essas engrenagens movimentar. Isso aqui é um triturador que a gente chama de cevadeira, né? Um cevar com C. Então o boi vai girando e vai permitindo que isso aqui gira em alta velocidade. A mandioca que está lavada, escovada aqui e vai colocando. Vai colocando aqui, a pessoa vai, isso aqui é muito rápido. E aí, depois essa massa é trazida para cá, né, nesses barris aqui. Antigamente o pessoal usava muito o tipitim. Tipitim é aquela cestaria ali feita de taquara de bambu. Então ela é de influência indígena, a técnica de trama é indígena. Então o tipitim ele tem assim ele tem uma trama tão complexa que tu trabalha assim com crescente, decrescente, em alguns pontos tu tem que diminuir e tudo é matemática ali, se tu errar um ponto daquele, tu não consegue fechar porque ele tem que ter, ele é dinâmico, ele precisa ter uma flexibilidade, funcionar igual uma gaita, sabe? Um fole. Então porque ele vai receber a pressão desses fusos aqui. Mas antigamente era só o tipitim, então eles colocavam um sobre o outro aqui e apertando, né, esses parafusos aqui com essas peças de madeira que estão aqui. E isso deve receber uma pressão aí de 2 toneladas de pressão, né? Então é muito. E o objetivo de apertar é para quê? Esse processo ele permite que toda a água da mandioca seja eliminada, parte do polvilho, que é a fécula da mandioca, ela é apurada através de um sistema aqui para poder também usar para fazer rosca de polvilho, o próprio hoje na moda tapioca, né? São feitos desse derivado. Depois desse processo que dura pelo menos umas 6 horas, no intervalo aí de 30 em 30 minutos, puxando a prensa, ela vai para aquele coxo lá de madeira, onde está aquela peneira. Ali ela precisa ser triturada novamente, a gente chama de esfarelar a massa. Ela é peneirada e eliminada a caroeira. Vê que a gente vai encontrar vários nomes indígenas que permaneceram com essa nomenclatura, né? Até mesmo porque todo esse conhecimento foi ensinado pelos índios. Então, o açoriano não fez questão de mudar o nome, ele manteve, né? Então, o tipitim é uma coisa indígena, a manipoeira, que é a água da mandioca, é outro nome indígena. Então, a gente vai ver uma série de nomes que está hoje dentro do nosso vocabulário até, né, e permite fazer essa denominação. Esse processo, quando tem lá já uma boa quantidade de massa para o forno, então novamente entra a história do boi. O boi vai auxiliar nesse trabalho. O boi vai girar e vai permitir que essa roda grande gire e toque esse mecanismo, né? Essa hélice aqui, vai girando e mexendo a massa da mandioca dentro do forno. Aqui está o trabalho mais assim importante do processo da produção de farinha. Caso o forneiro ele se descuide, essa farinha pode queimar no fundo. Pegar a farinha, ela é muito aquecida, ela vira uma pólvora, inflama de forma muito forte, né? E já aconteceu até incêndios assim na produção de farinha por causa disso. Então tem que ter ele tem que sempre estar dosando a quantidade de fogo com a velocidade do boi, até mesmo para poder fazer uma farinha extremamente fina. Talvez o maior segredo de se fazer uma farinha fina é claro que todo esse processo que eu expliquei, ele favorece e é fundamental, mas ele não é suficiente. Caso isso não, aqui o forneiro, ele não faça esse ajuste de fogo com a velocidade do boi, essa farinha ela volta a engrossar de forma que vira uma caroeira novamente. Essas farinhadas elas começavam sempre no mês de maio, que era o período que a mandioca já estava madura. O proprietário do engenho geralmente sempre tinha 2 roças de mandioca, 1 ou 2 roças para fazer, que dava já em torno de 80 alqueires de farinha. Depois dessa farinhada dele, geralmente tinham outras pessoas que tinham roças, mas não tinham engenho. Então eles traziam a mandioca para os engenhos que haviam e faziam a terça, né? Então terça parte da produção ficava para o engenho, o restante era do proprietário da roça. Então isso acaba assim compreendendo entre um período de maio a agosto, né? Chegava-se aqui na ilha de Santa Catarina, todo o canto da ilha estava produzindo farinha. Então era comum a gente ver aqui os telhados do engenho
ficar um lençol branco, né? Então, a gente já sabia que o engenho estava produzindo pela quantidade de polvilho que subia, né? Então, tanto que a gente vai ver na obra de alguns poetas importantes aqui da ilha do século XIX, falando assim muito dessa relação do homem na terra, no mar, dos engenhos de farinha, e sempre ressaltando essas peculiaridades que aconteciam nos engenhos, né? Era uma casa de pau a pique, coberta de telhas com 3 janelas de frente e uma porta de cada lado. Casa essa que se erguia em leve planalto. Rodeavam-na um imenso laranjal, muitas parreiras de vinhas, muitos marmeleiros e grandes árvores de sombras acariciantes e amigas. Casa de campo lavrado. Continha aos fundos um enorme engenho de farinha, onde passávamos os dias brincando, quando o sol faiscante ou a chuva não nos permitiam uma fugida ao terreiro ou as largas estradas que cortavam as terras culturais desse sítio agreste, impregnado de aromas virgens, à margem de um riacho quieto e cristalino. E geralmente alguns engenhos celebravam essa festividade, assim, esse fim das farinhadas, né? Que eram quase 4 meses de trabalho intenso, com fandangos, com essas festas que normalmente elas têm origem açoriana, né? Então, era um povo muito festeiro também. Então, assim eram as farinhadas. O povo que trabalhou nesse engenho aqui, qual era o clima de quem estava trabalhando? Qual que era o sentimento? Como que era a interação entre quem trabalhava aqui? Era assim, era um povo extremamente trabalhador. Então, ver que eles começavam muito cedo e não tinha uma hora para terminar, né? Eu mesmo peguei como criança esse engenho trabalhando dentro do ciclo da produção de farinha, que esse engenho até hoje trabalha ainda, mas não mais dentro do ciclo de produção como quando éramos crianças. Então, morávamos nessa casa grande aqui e a criança geralmente não podia estar na hora que os bois estivessem trabalhando, essa coisa toda para não atrapalhar e tal. Então, a gente ficava ali meio que espiando. Então, as pessoas pegavam mesmo junto, né? Mas era sempre com muito descontraídos, contando piada, cantando, né? Era um povo que cantava muito, né? Então, a memória que eu tenho assim desse período é um período muito alegre, que a gente ficava torcendo assim que quando acabava uma temporada que viesse outra já para voltar, porque era um local que convivia sempre com muita gente, não só da família como a comunidade. Por exemplo, raspar mandioca era uma atividade que os menores poderiam participar, sentar ali, cada um ganhava ali uma faquinha, às vezes feita até mesmo de lasca de bambu, né? Uma laminazinha de bambu, para não cortar as mãos, mas já para ensinar como é que fazia o processo, né? Seu coração que esse legado, essa história, esse espaço aqui devia ser compartilhado com a sociedade para deixar mais marcado na memória. Que fato fez com que você virasse essa chave? Talvez desde sempre, porque assim talvez naquela época eu não tivesse consciência, mas eu tinha assim alguma coisa já me encaminhava para isso, né? Porque eu tive o privilégio de ver esse ciclo ainda que eu falo da cultura rural, da cultura popular, da hegemonia desse povo vivendo essa efervescência, né, de 200 e tantos anos, tal. Mas também vi a diluição disso, né? Principalmente na década de 70 e 80, que foi assim crucial para esse ciclo. As pessoas assim, os engenhos que tinham aqui próximo e fechando, os tratores e derrubando, casarões maravilhosos que tinham aqui sendo destruídos da noite para o dia, né? Então assim, essa paisagem sendo a todo momento sendo destruída, como até hoje ainda ocorre. E isso assim me incomodava muito quando era criança, vendo assim, a gente ficava muito triste, porque
igual um passarinho que ele conhece uma árvore, a outra, ele tem um mapeamento daquela região onde ele sobrevoa, e quando tu retira uma árvore daquela, ele sente uma falta danada, né? Porque aquilo já era a rotina dele, aquilo ali era fundamental para o deslocamento dele e tal. E meio que a gente olhava ali e já via aquela lacuna, aquele vazio, né? O fim de uma história. E realmente isso apontava, né? A gente tem vários estudiosos, inclusive Franklin Cascais, que sempre falava, né, que os sinais eram evidentes, né, dessa destruição da cultura açoriana, esse legado, porque o açoriano nunca colocou uma placa de proibida entrada, de propriedade particular, de cão bravo, essa coisa toda. Aliás, muitas propriedades não tinham nem cerca. E o que determinava as fronteiras, as extremas, era uma pedra pontuda com duas testemunhas do lado. Então, chamava-se os marcos. Então, isso determinava que isso aqui é meu, isso aqui é teu. Até mesmo as chácaras que eram conjugadas juntas ali, um pé de café que tivesse na extrema, um apanhava uma parte do café e outro, né? Assim era a fruta. E eles tinham uma boa relação. E o Cascais, ele falava que quando isso, as pessoas que vinham para cá e já colocavam ali um muro alto, uma cerca de arame farpado, essas coisas, já era um primeiro sinal do fim desse ciclo tão maravilhoso que havia na ilha, né? Desse convívio. Inclusive ele falava, né, que as casas que eram construídas como essas, embora a ilha era extremamente selvagem, com choupanas, né, indígenas, mas essas casas pouco alteraram a paisagem, né? Elas se adaptaram tão bem que parecia que já estavam ali naturalmente. O contrário dessa nova arquitetura que chega agressiva, né? Que vai modificando. Então, a gente está falando de duas ilhas, de dois comportamentos culturais assim totalmente diferentes, né? Hoje isso aqui é um resquício do que existia, né? Então, infelizmente, eu tive esse desprazer também de ver o fim desse ciclo, né? E qual que é a alegria de poder manter isso como uma memória viva? Talvez, assim, um alento, isso aqui seja um alento pela consciência que a gente vai adquirindo, e a forma de eu proteger isso é uma forma ainda de manter aqui nesse local, nessa ilha, embora a gente tenha, assim, constantemente sofrendo ameaça disso, daquilo, da especulação imobiliária muito forte, mas é uma forma ainda de saber que preservar isso, a gente está erguendo uma bandeira de resistência a tantos outros que ainda estão aqui, né? E o engenho é uma forma de a gente, assim, manter vivo e permitir que isso não se acabe e que essas novas gerações de descendentes de açorianos, que já são, assim, uma minoria na ilha, eu acho que representam menos de 32%. Então, o engenho, de certa forma, ele fomenta, ele tem esse papel hoje, né? A única coisa certa na vida de qualquer um é a mudança. E são essas transformações que vão somando ingredientes na história da vida e escrevendo capítulos que permanecem vivos ao longo dos anos. A calmaria que os índios brasileiros experimentavam foi transformada com a chegada dos portugueses açorianos em Santa Catarina. A experiência em produzir trigo desses imigrantes europeus teve que mudar e se adaptar para a mandioca. A casa, que abrigou 9 gerações de uma família, foi tornada museu para abrigar uma história maior que a dela própria. O casarão, o engenho, a mandioca, o índio, a farinha, as famílias, as vidas. Quem sabe transformar o presente cria o futuro, mas sempre acaba deixando de presente para outras gerações vários aprendizados, algumas boas histórias e um horizonte infinito de possibilidades para mudar e eternizar tudo aquilo que for bom.